Boa tarde, agora temos aqui a Gláucia Castro, da Loft. Loft é uma empresa unicórnio, que vale mais de $1 bilhão no mercado, em reais dá quase 6 bilhões de reais, não é? Fundada em 2018, há apenas 3 anos, inicialmente comprando, reformando e revendendo imóveis, e depois diversificou bastante os serviços, indo para decoração, financiamento e crédito, que é o assunto que a gente vai tratar aqui com a Gláucia, que cuida dessa área dentro da Loft. É uma arquiteta de formação, mas que migrou para a área financeira, não é? Prazer, Gláucia, agradeço a atenção. Feliz Dia das Mulheres, hoje, 8 de março, dia seu e de todas as mulheres. Eu agradeço a sua presença e quero parabenizá-la em nome de todas as mulheres, não é? Me fale um pouco da Loft, de você, e depois eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre essa questão de crédito e financiamento imobiliário. Tá bom, perfeito, Lohan. Super obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar participando com vocês para falar um pouquinho mais, né, sobre a Loft e especificamente sobre a Loft Cred, né, que é a assessoria para obtenção de financiamento bancário. Eu estou na Loft faz 2 anos, né? E a Loft já é uma empresa nova, né? A Loft vai completar esse ano, agora em agosto, 3 anos. Então, 2 anos eu já estou fazendo parte aí dessa incrível jornada junto à Loft. Quero agradecer a participação. Muito obrigado pelo agradecimento. E então, bom, só para a Loft foi fundada há 3 anos atrás, não é? Todo o que a gente tinha em mente é que a Loft inicialmente só comprava, muitas pessoas procuravam a Loft para vender seus imóveis, não é? Com a intenção de vender, comprar e reformar. Mas eu sei que hoje em dia a Loft dá uma série de serviços, não é? Quais são os serviços que a Loft hoje oferece, além da assessoria em crédito e financiamento imobiliário? Isso, Lohan. Na verdade, o intuito principal, né, da Loft, da startup, é o seguinte: é facilitar toda a jornada de compra do cliente. Então, a partir do momento que o cliente está procurando o imóvel, qual é a maneira mais fácil, né, para ele comprar esse imóvel, para ele procurar, né, começar a procurar esse imóvel, encontrar esse imóvel, fazer a compra desse imóvel e, em seguida, qual que é a maneira mais fácil para ele morar nesse imóvel. Então, todo esse processo leva, né, antes levava muito tempo, então agora a nossa função aí é desburocratizar e é facilitar essa busca, e dentro de todos os serviços que a gente oferece, né, junto à Loft, elas são sempre todos os serviços são sempre focados em facilitar essa busca. Então, quando o cliente quer uma assessoria jurídica, né, para ele entender um pouco mais da documentação do imóvel, se o imóvel está super ok para comprar ou não, a gente presta esse serviço. O segundo serviço é o serviço também de reforma, né, que é a Decorate. A Decorate é um braço hoje da Loft, então uma área também bem estruturada para os clientes que desejam fazer uma reforma pequena até uma reforma total do apartamento. E o terceiro ponto principal é toda a parte financeira, né? Então, tanto como crédito com garantia imóvel, que a gente fala que é antecipação, né? Que é um produto diferente do financiamento, e nós temos também toda a parte de Loft Cred, que é a assessoria para obtenção de financiamento bancário. Então, esses são os principais produtos, né? Junto à Loft, voltados para quando o cliente busca um apartamento. Fora o marketplace que vocês têm, que é a plataforma de vocês, onde vocês têm vários imóveis, tanto de vocês quanto de terceiros, que vocês anunciam imóveis em São Paulo, nos bairros de São Paulo e também do Rio de Janeiro, não é? Vocês têm alguma outra praça além dessas duas? Não, Lohan, o nosso foco principal é São Paulo, né, principalmente, e também Rio de Janeiro. Hoje, fisicamente, nós estamos nessas 2 praças, né? Em função da pandemia, a gente tinha um plano de expansão até para outros países, então a gente segurou um pouquinho para focar principalmente nessas 2 praças. E a ideia, assim, era sempre, quando você via outros portais de busca, né, de imóvel, eram portais que não traziam a informação tão clara para o cliente,
Então, hoje, quando um cliente quer comprar um imóvel, está interessado nessa busca do imóvel, ele entra no site da Loft, e dentro do site ele consegue selecionar por cidade, por bairro, pelo perfil, metragem, valor do apartamento. E quando ele acha ali, né, o link do apartamento, tem todas as informações muito claras com relação à metragem, com relação à planta, com relação a detalhes do condomínio, tour virtual, né, que eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento atual que a gente vive. Então, tem todos esses facilitadores e informações muito claras para essa pessoa que está buscando o imóvel. Ah, obrigado. Vamos falar um pouco de financiamento. Uma dúvida que sempre aparece ultimamente, principalmente com as taxas baixas hoje em dia, é melhor financiar ou pagar à vista? O que vale mais a pena na compra do seu imóvel hoje em dia? Lohan, eu sempre respondo o seguinte: essa resposta depende do perfil de cada cliente e principalmente do momento financeiro desse cliente. Nós temos sempre que ter, né, em mente alguns pontos principais que devem aí ser analisados. E eu selecionei os 3 principais pontos. O primeiro ponto, pagar à vista não é para todo mundo, né? Então, a gente sabe que leva um tempo para uma pessoa ter um montante significativo guardado ou aplicado, e muitas dessas vezes o sonho desse imóvel próprio, né, ele começa a ser adiado, e essa pessoa começa a viver de aluguel durante muito tempo. E se Nesse frustrar caso, muitas quando... vezes. E se Desculpa, não frustra, não é? entendi. Porque Exato. aluguel não é teu, é temporariamente seu bem, não é definitivamente seu bem. Exatamente. Aí você acaba se frustrando, você, de repente, a pessoa espera que vai ficar 1 ano no apartamento, acaba ficando 5, 10, e com isso ela já poderia estar pagando o valor para ter um imóvel próprio, né? Então, quando o cliente ele não pode pagar à vista, vale a pena sim obter um financiamento bancário, até porque hoje, né, a gente está com os juros, com os índices mais baixos da história aí do Brasil. E com isso, essa pessoa ela vai conseguir pagar essas parcelas e ela vai conseguir morar num apartamento, num imóvel, né, próprio, e ela vai pagando as parcelas a longo prazo, a curto prazo, assim como ela definir e for planejado. Então, acho que esse é um principal perfil de cliente. E aí eu queria citar também um segundo perfil aqui que eu separei para a gente conversar, que é aquela pessoa que já tem um montante aplicado, né? Então, essa pessoa que tem, seja na poupança, seja aplicado em ações, enfim, essa pessoa tem sempre que observar o valor da taxa de rendimento mensal dessa aplicação. Ou seja, se o valor que ela tem aplicado hoje rende mais do que os juros de financiamento, vale a pena ela financiar, porque ela não se descapitaliza, deixa o dinheiro guardado, o dinheiro vai rendendo e com isso ela consegue pagar o valor das parcelas de financiamento, né? Porque o dinheiro dela continua rendendo normalmente nessa aplicação, com um índice maior dos juros que ela vai estar pagando no financiamento. E o que eu acho também interessante comentar é que, nesse caso, a pessoa também, além dela não se descapitalizar totalmente, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente sempre tem que ter um montante ali reservado para certas urgências, né, que possam acontecer. Essa pessoa ela pode também estar utilizando esse valor que ela tem aplicado para fazer reformas, né, para fazer a decoração do imóvel e assim por diante. Então, esse foi o segundo perfil que eu separei. E o terceiro e último se o cliente ele tem um montante aplicado, mas o rendimento hoje da aplicação dele não cobre os juros do financiamento, aí sim a melhor opção para ele é comprar à vista. Mas o que você falou que eu acho interessante, que as pessoas esquecem, é que muitas vezes você financiar uma parte é fundamental porque é para as eventualidades. Você não vai poder vender a metade de uma sala só se você precisar de dinheiro. Eu tenho 3 quartos, vou vender um quarto e ter dinheiro para uma eventualidade. É bom deixar esse dinheirinho de lado, mesmo que tenha um rendimento menor que a taxa de financiamento. Claro que o mundo ideal é você receber mais de rendimento do que você paga de financiamento, mas para essa eventualidade, porque se você não tiver esse dinheiro reservado,
você vai precisar de um dinheiro do cheque especial, hoje em dia nem tem mais, mas você precisar pegar um empréstimo urgente, vai te custar muito caro. Então, é fundamental, muitas vezes, você pensar que não se descapitalizar totalmente, ter um dinheiro reservado para uma eventualidade, um dinheiro de desencaixe rápido, né? Exatamente, perfeitamente, Lohan, é isso mesmo. E uma questão, financiamento imobiliário cabe no meu bolso? Como compor uma renda com outros membros da família para atingir a renda necessária do financiamento? Tá. Sobre a pergunta, o financiamento imobiliário cabe no meu bolso? Primeiro ponto, né? Os bancos eles pedem uma comprovação de renda mínima mensal, né, para liberar esse financiamento, para aprovar o crédito ali junto do cliente, relacionado sempre com o valor da parcela, né? Com o tamanho ali da parcela. Essa regra, Lohan, é sempre dos 30%. Então, o cliente ele precisa comprovar sempre uma renda 3 vezes maior do que o valor da parcela que ele vai pagar. Ou Então, seja, vamos ele supor tem que comprometer 30% na parcela, não mais do que 30% da renda dele. Exatamente. Aí você também tocou num ponto que é importante, não é só a renda, né, líquida, é o comprometimento de renda. Se você já tem um comprometimento de renda, às vezes um pouquinho maior, você tem que considerar o valor que você tem livre, né, para pagamento, porque os bancos consideram esse ponto. Se você tem um financiamento de carro já, aí vai descontando o que você tem livre no final do mês, 30% só que pode ser reservado para pagamento da parcela imobiliária, é isso? Exatamente, é exatamente isso. E sobre o segundo ponto, né, que você comentou, isso eu acho que é uma especificidade e também uma curiosidade, né, que várias pessoas não sabem. Como compor a renda com outros membros da família para atingir essa renda necessária para financiar? Primeiro ponto, né, qualquer banco aceita um segundo proponente, não precisa necessariamente ter um vínculo familiar, com uma exceção de um banco que eu já vou falar aqui para vocês. A maioria dos bancos, Lohan, aceitam 4 pessoas compondo renda. Então, por exemplo, se eu sou hoje casada, vou financiar eu e meu marido, uma outra amiga e uma outra pessoa, por exemplo, que é viúva, solteira, não tem problema. Podem compor renda 4 pessoas, tá? O único banco que tem uma regra bem específica é o Itaú, porque o banco Itaú ele aceita especificamente 2 pessoas compondo renda, 2 compradores. Ou seja, vamos supor que você, Lohan, vai comprar um imóvel e você vai financiar, por exemplo, com a sua mãe, e a sua mãe é divorciada, ok, você consegue financiar você e ela. Agora, se sua mãe for casada no papel, você não consegue. Ou seja, especificamente o Itaú, você só consegue compor e tem que ter 2 algum pessoas. vínculo familiar ou pode ser aberto? Pode ser um amigo, qualquer coisa? Pode ser amigo, não tem problema nenhum. Todos os bancos, a maioria deles, né, com essa exceção que eu comentei com vocês, podem financiar não tendo nenhum vínculo no cartório, não tem problema. Então, uma dica para quem está nos assistindo aqui, se você está pensando em financiar, reaproxime da sua sogra, leva flores, vai jantar no domingo com ela. Por mais que você não se entenda bem, é a hora de se entender bem e gostar muito de dar beijinhos, flores, chocolates para a sogra na hora de apresentar os papéis para o financiamento bancário, né? Imobiliário. Exatamente, vai ajudar na composição de renda. Com certeza. E como funciona uma assessoria de financiamento imobiliário? E quais são as principais etapas até fechar o contrato com o banco? Bom, Lohan, eu vou falar pela LoftCred, né? A LoftCred funciona da seguinte forma: a assessoria ela existe basicamente para facilitar todo o processo de obtenção de financiamento bancário, até porque sabemos, né, que o Brasil ele é um país um pouquinho mais burocrático, então toda essa parte a gente faz para o cliente para que ele não tenha nenhum tipo de preocupação, né? Nós temos aqui parceria com todos os bancos brasileiros, então fazemos além do que os bancos fazem, né? A gente começa desde a análise de crédito
nós apresentamos para o cliente esse leque de opções, né? Com qual taxa ele é aprovado em cada banco, quais são as vantagens de cada banco, qual vai ser o cenário, qual vai ser o valor da parcela, e a partir disso, quando o cliente opta ali pelo melhor banco a seguir, né? A gente faz o processo completo, que é colher documentação do imóvel, do vendedor, preenchimento de formulários, análise jurídica, enfim, até o registro em cartório. Tem muita coisa específica nesse processo, né? Então, o nosso intuito aqui é sempre facilitar a vida do cliente para que ele não tenha nenhum tipo de preocupação. Aí, as principais etapas, né, do financiamento que eu elenquei aqui também. Primeira etapa, como eu já disse anteriormente, análise de crédito. Então, diante da aprovação da análise de crédito, a gente pede toda a documentação do imóvel do vendedor e do comprador. A segunda etapa principal é a etapa de contratação, na qual faz parte a análise jurídica, em que é feita ali, o banco vai fazer a avaliação do imóvel, o banco vai fazer a vistoria do imóvel, ele vai analisar os principais documentos, né, do imóvel, do comprador e também do vendedor, e aí, por último, vem a confirmação dos valores e a emissão do contrato de financiamento. E aí, a terceira e última etapa fazem parte a emissão de guia de TBI, as guias de pagamento, né, para o cartório, emolumentos, e aí, em seguida, o envio para o registro em cartório. E aí, quando o contrato de financiamento é registrado, esse processo é finalizado, tá? Então, o nosso processo é bem completo. Tá, agradeço, muito obrigado. Você vê, num país burocrático como o Brasil, é fundamental esse tipo de ajuda de assessoria, porque muitas pessoas acabam abandonando porque elas não sabem o caminho a seguir, ou elas encontram entraves no meio do caminho que acaba fazendo com que elas se frustrem e parem o processo. Agradeço imensamente, Glaucia, a sua atenção, o seu tempo. Qualquer informação que precisar, podem entrar em contato com a Loft e com a Glaucia. Muito obrigada, Lohan. Muito obrigada. Obrigado, Gostei demais para participar. Tá, um grande Um dia. beijo. Um abraço, um beijo. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.